Seja bem-vindo a mais uma edição do Inovativos, espaço aberto aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, a inovação, a tecnologia, sempre comigo, Alexandre Bentivolio, e com meu parceiro Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre, e muito bem-vindo e bem-vinda a todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo pela Band News FM. Aqui a gente traz os principais executivos, fundadores, C-levels, diretores do ecossistema digital e de inovação para te inspirar, para você aplicar no seu negócio, não importa o seu tamanho, não importa em que ramo você atue, você precisa ficar ligado porque a gente traz o que é mais inovador aqui no nosso programa. E hoje, Alexandre, a gente vai falar com a Daqui, que é um unicórnio, é uma startup, uma empresa digital que vale mais de $1 bilhão e que ela atingiu esse patamar num curto espaço de tempo. E com quem que a gente vai falar, Alexandre? Com o fundador e CEO da empresa, o Rafael Vasto. É uma empresa muito recente, né? Uma startup que surgiu já durante a pandemia e faz entregas de compras, promete entregar em até 15 minutos. Pois é, esse é o grande Rafael. Rafael, aliás, bem-vindo aí, obrigado aí pela conversa, seu tempo aqui de dedicação e que é tão valoroso, mas que com certeza vai ser útil para muitas pessoas aí. A gente espera contribuir também aí com vocês da Daqui. Mas antes de mais nada, por favor, conte um pouquinho da tua trajetória até a fundação da Daqui e explicar também o que vocês realmente fazem, qual é o propósito e dor que vocês pretendem resolver. Perfeito, Alexandre, Vitor, um prazer estar aqui com vocês e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Boa tarde aí para vocês. Obrigado pelo espaço, né? Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história de formação da Daqui, mas como o Alexandre apresentou, meu nome é Rafael, tenho 30 anos, sou engenheiro por formação, sou paulista, me formei em engenharia no Brasil, na USP, e tive uma carreira tradicional no começo de vida, tive passagens por bancos de investimento, consultoria, até que me apaixonei por tecnologia, né? E na história da Daqui, eu brinco que antes de nascer de fato o negócio, nasceu um grupo de fundadores, né? Que acho que é imprescindível para qualquer empreendimento de sucesso. É muito difícil você fazer as coisas sozinho, né? No meu caso, eu tive o prazer, felicidade de conhecer o Alex e o Rodrigo, que são hoje meus sócios, mas a gente se conheceu em um outro negócio, né? A gente se conheceu em 2019, numa empresa de tecnologia para hotelaria, era uma empresa indiana que estava iniciando operações no Brasil. Foi uma experiência super legal, acho que nós três trabalhamos sempre com um grau de sinergia e complementaridade muito grande, no que, de novo, acho que é super importante para qualquer negócio. Trabalhamos nesse negócio juntos por mais ou menos 2 anos, até que a história desse rendimento em hotelaria virou a história do nosso negócio na Daqui, né? O ano era 2020, imagino que todos vão lembrar, cenário de pandemia, primeiro ano de pandemia, e ali por meados de 2020, acho que um dos momentos mais críticos, onde tinha muita gente de fato em lockdown, fechada dentro de casa, né? E nesse cenário, você tem, por um lado, no ramo de hotelaria, hotéis fechados, né? Então, uma ocupação que girava em torno de 90% despencando para praticamente zero, né? Porque ninguém ia para o hotel. E de outro, acho que grandes oportunidades sendo criadas, né? E no caso da Daqui, acho que identificamos 3 grandes coisas. A primeira, o mercado de supermercado, né? De grocers, como a gente chama, é muito grande. São mais de 500 bilhões de reais é a estimativa no Brasil, um setor extremamente representativo no nosso PIB, um dos setores mais representativos, né, de fato. Ou seja, tínhamos uma grande oportunidade na mesa, né? O segundo ponto era justamente a penetração de canais online nessa venda, né? Até pré-pandemia, os níveis de penetração de compra online eram por volta de 1, 2%, ou seja, praticamente ninguém fazia compras online, seja por desktop, seja por aplicativo, né? Mas tem um terceiro ponto, e talvez a cereja do bolo, que é justamente, até pela perspectiva de consumidor, uma experiência de consumo ainda muito deficitária, né? E o que eu quero dizer com isso? Desde uma oferta de produtos ainda não adequada, né?
uma entrega até então bastante demorada, o padrão era entrega no próximo dia ou em algumas horas, né? Além de todos os erros de percurso, né, que a gente chama, de você pedir um produto A e acabar vindo o produto B, você querer fazer uma compra e ter que comprar diversos itens e no final chega só metade dos teus itens. Todos esses problemas, né, desde assertividade e velocidade, eram grandes temas de experiência que a gente havia identificado. E quando você bota esses 3 pilares num liquidificador e bate tudo, surgiu a ideia justamente da Daqui, né, um player que fizesse entregas de supermercado de forma rápida, com um sortimento bacana e uma experiência praticamente sem falhas, né? Essa foi a nossa grande aposta. E lá atrás, quando a gente isso foi final de 2020, começo de 2021, quando de fato a gente lançou esse negócio, a gente foi conversar com o mercado para ver quem gostaria de investir nessa ideia, e o fato curioso é que muita gente falava, pô, mas vocês vão fazer todo esse negócio, entrar no mercado grande, competitivo, só para trazer uma experiência melhor de consumo online para o mercado? E a nossa resposta era sim, né? Hoje, abril de 2022, praticamente 1 ano e 2, 3 meses depois do nosso lançamento, nós estamos presentes em 3 grandes estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com aproximadamente 100 lojas, um quadro de colaboradores, ou Dakiers, como chamamos, de quase 900 ou 1.000 pessoas, né? E acho que com uma trajetória, apesar de bastante nova, de algum sucesso pautado principalmente na experiência do nosso cliente. Uhum. Você falou muito sobre experiência do usuário e eu queria te perguntar especificamente sobre a questão logística. Como montar essa estrutura de logística para conseguir entregar isso que vocês prometem das entregas em até 15 minutos? Essa é uma ótima pergunta, Alexandre, porque quando a gente identificou lá atrás todos esses gargalos de experiência que eu comentei, a nossa primeira, como é que fala, princípio foi de que a gente precisaria de fato trazer uma experiência melhor, né? Não adiantava só a gente querer trazer uma experiência para o mercado e terceirizar eventualmente, né? O que boa parte do mercado faz e fazia até então, né? De você pegar, manda alguém num supermercado terceiro, essa pessoa vai fazer uma entrega do outro lado da cidade e toda essa jornada acaba sendo demorada, cara e extremamente problemática, né? A gente, a partir disso, falou, para eu trazer uma experiência de consumo bacana, eu preciso ter isso dentro de casa, né? Não adianta eu terceirizar. E foi aí que surgiu o modelo de negócio da Daqui, né? Então, nós somos hoje, de fato, um supermercado, então a gente não é só uma plataforma, a gente é um supermercado onde a gente tem centros de distribuição e mais de 100 dark stores, né, ou pontos de venda 100% dedicados para o online. Esses são pontos de venda que ficam espalhados pela cidade, sempre próximo do cliente final, e com 2 ou 3 pontos muito importantes, né? O primeiro é proximidade para o cliente, que eu acabei de comentar. O segundo tema é um modelo 100% dedicado para o online, então você não tem fluxo de pessoas em loja, né? Você tem, de fato, espaços reduzidos, onde o picking, que a gente chama a seleção de itens, ali acaba sendo extremamente otimizado, porque você sabe onde fica tudo. E tem um terceiro ponto também igualmente importante, que é assertividade de estoque. Então, se eu tenho 3 pacotes de um determinado arroz no meu aplicativo, eu tenho 99% de certeza que isso é o que eu tenho no meu estoque. Então, acaba não tendo aquele problema tradicional de você pedir supermercado online, que é de você fazer o pedido e depois você ter que ficar conversando com alguém do suporte, porque o item que você queria não acaba tendo em estoque, né? Então, acho que esses são os 3 grandes elementos do nosso modelo de negócio. A gente chama essas lojas de dark stores, né? Assim como a gente viu um movimento similar em restaurante de dark kitchens, que são modelos que pensam muito na velocidade e na eficiência do online. Rafael, a gente está vendo diversos outros modelos e teses surgirem no país para justamente conseguir entregar produtos de supermercado ou outros itens de varejo, incluindo classe C, D e E, enfim,
para baratear esse preço para que as pessoas, mais pessoas, se utilizem dessa ferramenta digital. Então, a gente tem teses que envolvem desde compra de produto próprio para elaboração, para colocação em um grande centro de distribuição e encaminhamento desses produtos para apartamentos, casas, alguns outros locais onde a pessoa pega esses produtos e entrega na ponta final. A gente tem teses também ali de uma espécie ali de conexão direta entre indústria e consumidor final, com uma espécie de uma compra coletiva, onde os usuários conseguem se juntar para comprar por um preço muito baixo. Enfim, são várias teses de negócio surgindo, né? Isso é muito, muito legal, porque a gente vê que tem espaço para bastante gente. Você mesmo citou aí que a penetração do comércio eletrônico antes da pandemia girava em torno de 1, 2%. A pandemia acelerou isso? Acelerou. Na perspectiva mais otimista que a gente tem, segundo dados da FEComércio, é que a gente chega numa penetração do comércio eletrônico ali hoje por volta de 11%, que é muito, muito baixo, né? Se a gente comparar com outros países como Estados Unidos, China, onde essa penetração chega a 60%. Mas o que eu quero entender de você aí é um pouquinho mais amplo que isso. O que existe de diferente dentro desse ecossistema digital que as pessoas que entram nessa bolha para trabalhar nesse negócio, que não é só tecnologia, você mesmo citou aí tantos aspectos operacionais que não propriamente se trata do desenvolvimento do aplicativo. Aliás, esse é um erro bastante comum de pensamento, em que você olha para um aplicativo, você acha que é fácil, é só desenvolver um aplicativo que está tudo resolvido e descarta todas as outras complexidades. Mas o que existe dentro desse ecossistema digital que fez com que você saísse, por exemplo, da Oio, fosse construísse a daqui, e os seus outros dois sócios que também têm experiência no digital enfim, permanecem dentro desse setor. O que tem de diferente da gestão, do conceito e mentalidade para montar esses negócios e trabalhar nesses negócios digitais? Vitor, é uma excelente pergunta e acho que tem um aspecto pessoal e tem um aspecto de negócios, né? O pessoal, e daí de nós três, é que nós somos apaixonados por consumer business, né? Ou negócios que são feitos para um cliente final e pautado em consumo. É muito divertido você estar próximo desse cliente final, ver a mudança de hábito do cliente e, de fato, resolver dores práticas do dia a dia, né? Parece um comentário geral, mas ele é muito verdade e algo que norteia muito o seu trabalho no dia a dia num negócio, né? Agora, o aspecto de negócio, ele é bastante relevante também, né? Quando você fala de supermercado, esse é um mercado extremamente tradicional, um mercado que viu poucas mudanças, né, historicamente, e é um mercado também onde existe muita ineficiência, né? Não só no mercado em si, mas em toda a cadeia de suprimentos. Então, acho que até boa parte dos exemplos que você mencionou, né, de forma um pouquinho diferente uma da outra, tenta resolver esse mesmo problema, né? Que é como eu trago a melhor experiência de consumo para o meu cliente final, né? Seja ele em qualquer região ou qualquer faixa, classe social, enfim, qualquer tipo de compra que ele possa querer, né? Da maneira mais eficiente. E eu acho que aqui existe muito espaço, né? Só para te dar um exemplo do nosso negócio, a gente faz esse canal direto com a indústria, né? Então a gente retira todos os intermediários que tradicionalmente existem na indústria, no mercado tradicional, e a gente faz contato direto com a indústria, né? A gente brinca que nós somos a ponte entre a indústria e o cliente final. Isso por si só traz uma eficiência gigante, né? Não só em velocidade do nosso supply para a gente abastecer nossas, mas também em eficiência de custos, né? Para te dar um outro exemplo, um supermercado ele é feito para você andar, né, nele e navegar. Então, se você quer fazer uma compra
online, e você tem que fazer alguém essa compra num supermercado, ou vamos falar de um hipermercado tradicional, ou você tem uma pessoa que está trabalhando ali por trás que está andando 3, 4 quilômetros para fazer uma compra, às vezes. Estou chutando balde aqui, mas não deixa de ser verdade, né, esses números. A gente vê números tão grandes quanto isso. Ao passo em que, no modelo nosso, que é 100% online, você faz isso em poucos passos, em menos de 1 minuto, né? Então, acho que os motivadores são diversos, mas eu tentaria resumir tanto com uma aspiração por fazer negócios que sejam muito pautados na experiência e hábitos novos do cliente, e também em muita eficiência, né? Lembrando também que esse é um setor de baixas margens, né? Então, para você vencer, você precisa ter modelos muito bem pensados e executados na frente de eficiência. A gente falava agora há pouco, Rafael, sobre a transformação de comportamento do consumidor brasileiro durante essa pandemia, né, que passou a comprar mais o supermercado pela internet, uma coisa que não era assim corriqueira para a população brasileira. E eu queria saber como que isso fica diante da melhora dos índices da pandemia, da retomada das atividades. As pessoas vão seguir comprando no supermercado pela internet. É uma transformação que foi só momentânea e agora retrocedeu. Como que você enxerga esse potencial? Olha, é uma ótima pergunta e uma que a gente se fazia no começo do negócio, né? Na medida em que a pandemia vai suavizando, as coisas vão voltando ao normal, como que ficariam as coisas? Dois pensamentos em relação a isso, né? O primeiro é que acho que demorou mais do que a gente imagina, se é que saímos de fato 100% da pandemia, né? Mas o segundo, e a notícia positiva, é que o hábito de fato tem mudado e a gente tem visto uma recorrência e manutenção de usuários na plataforma muito grande. Mais do que isso, a gente tem visto cada vez mais novos usuários chegando à plataforma. E uma analogia que eu gosto de fazer nessa frente são ao mercado de aplicativos de carro, né, enfim, de deslocamento, ride-hailing, há mais ou menos 10 anos atrás, né? Até então era muito normal você ligar para um táxi e esperar 10, 15 minutos para chegar na tua residência, né? A partir do momento que entraram alguns aplicativos e esse serviço começou a estar disponível na palma da mão em menos de 2 minutos, um carro para onde você quisesse, onde você conseguisse pagar online e ainda tivesse o tracking da sua corrida, né, ou visibilidade da tua corrida, o hábito mudou drasticamente, né? Então, obviamente, táxi não deixou de existir, mas sim houve uma migração expressiva do consumo para esses novos canais digitais, muito porque eles traziam, no limite, uma experiência mais bacana, né? E eu faço essa analogia pensando em daqui, né? Até então você tinha que ir para o mercado, tinha que planejar as suas compras, você tinha que, muitas vezes, ficar tempo na fila do supermercado, e se você não tem carro, ter que levar tudo, né, até a tua casa nos braços, né? Hoje a jornada, eu gosto de achar que ela é muito mais simples, né? Então você entra no aplicativo, você tem acesso em tempo real ao estoque da loja mais próxima da daqui na palma da tua mão, você seleciona o teu carrinho em alguns segundos ou poucos minutos, e em menos de 15 minutos isso está entregue na tua casa, né, sem você ter que carregar nada, né? Então, sim, dá para se pensar que esse é um hábito que foi potencializado pela pandemia, porque ninguém poderia sair de casa, ou poucas pessoas poderiam, né? Mas sim que a gente tem visto ficar e grudar no gosto do consumidor, mesmo em 2022, nesse talvez pós-pandemia, como a gente está chamando, né? E Rafael, a gente traz vários exemplos, você trouxe aí do ride hailing, que é motorista por aplicativo, Uber 99, a gente poderia citar tantos outros, né, como Netflix, com as locadoras, mas para além de tentar pensar segmentado, na verdade é a mesma pessoa. A mesma pessoa que pede o serviço de transporte individual privado de passageiros, Uber 99 e outros aplicativos, é a pessoa que faz o supermercado, né? Então, assim, de fato, existe uma grande possibilidade, tendo uma boa experiência no digital, né? Recebeu a compra direitinho, foi de fato de excelência, de ter a recorrência, né?
E no ramo de alimentação a recorrência ainda é muito maior, né? Se a gente for comparar com varejo, por exemplo, tradicional, de diversos tantos itens, roupa, até produtos de farmácia, né? O quanto as pessoas conseguem consumir comida, na verdade, assim, é muita coisa, né? E aí, como a margem é menor para trazer consumidores, então você de fato tem que ter uma operação bem estruturada para aguentar tanto volume, né? Mas me conta o que tem sido os principais desafios para você conseguir diminuir esse ticket médio, esse preço desse produto final. Se é de fato principalmente a logística ou é de fato essa conexão ou o contato, a compra com esses fornecedores, porque, enfim, você tem duas grandes pontas, o que eu vejo aqui pela sua fala, que você pode ir diminuindo esse preço para ter cada vez mais pessoas consumindo, né? Uma que você consegue, uma economia de escala, você consegue comprar desses distribuidores, do produtor dos produtos, por um preço menor, porque você compra muito, e por outro de logística. Tem mais algum outro ingrediente ou são esses os principais? Você comentou de duas pontas, Vitor, mas eu diria que tem algumas, né? E eu sempre falo que não existe uma bala de prata. E como você mesmo mencionou, não é uma equação simples, né? Porque é um setor onde tem muita recorrência, e o que eu sempre falo para o time é: a gente precisa ganhar o cliente em todas as vezes que ele vem, né? Não adianta você ganhar uma, você tem que ganhar sempre. E esse cara volta para a tua plataforma 2, 3 vezes por semana, né? Então, acho que o primeiro grande ponto é a sua operação ela tem que ser muito redonda e muito consistente, né? Hoje nós temos dentro de casa um grau de assertividade, entregas feitas em menos de 15 minutos de forma perfeita, superior a 90%, que é uma marca que a gente comemora bastante. A gente olha não só no nível mês, dia, mas também no nível hora, né? Então, algo que a gente olha super perto. Agora, pensando em redução do custo, né, tanto para daqui quanto para o cliente final, existem uma série de alavancas. A primeira e talvez mais relevante é a que você mesmo comentou, de contato direto com a indústria. Existe tradicionalmente no mercado que a gente atua uma série de intermediários, então só de você tirar esses intermediários, trazer escala para a indústria e criar essa relação direta, você acaba naturalmente tendo um acesso a uma margem eventualmente maior. Isso não é fácil, né? Porque você precisa de centro de distribuição, você precisa ter caminhãozinho teu fazendo reabastecimento dessas lojas, você precisa ter uma série de coisas por trás para viabilizar isso, né? Então, apesar de ser simples no papel, não é fácil de executar. O segundo ponto é justamente o modelo das dark stores, né? Então, ao passo em que um supermercado offline ele tem fachada, 10 caixas para pagamento, diversas seções dentro do supermercado, além de uma área enorme, espaço para estacionamento e mais uma série de coisas, no nosso modelo a gente acaba pegando pontos muito menores, né, estrategicamente montados em relação às mercadorias, sem uma estrutura de caixa, sem estrutura de estacionamento, sem estrutura de fachada, né? Então, isso por si só torna o modelo muito mais rentável. E, por fim, como plataforma, nós somos também um excelente canal de divulgação da indústria para os produtos, né, que eles querem promover. Então, no mercado tradicional, você vai lá e você vê uma pilha de um determinado item, falando, sei lá, leve 2, pague 3, algo nessa linha. No nosso caso, você tem uma série de insights sobre o cliente final, você consegue fazer as promoções assertivas para esse tipo de cliente, para um determinado momento do dia. Isso também brilha muito aos olhos da indústria, o que acaba gerando potencial de receita ainda maior para a gente, como um player que está pautado no online. Eu queria saber de você, Rafael, sobre os próximos passos, o que vem no horizonte para daqui, como você enxerga daqui para os próximos anos. Tem muita gente me perguntando isso, viu? E acho que o caminho para a gente é um só, né? É crescer. Nossa empresa tem mais ou menos um ano, então ainda super jovem.
Nós estamos atuando em 3 estados do Brasil, mas a gente vê um potencial de expansão para diversos estados, né? Acho que esse é um modelo que tem muita sinergia com grandes capitais do Brasil, e a gente sabe que existem capitais de grande potencial aqui no nosso país, né? Mas a gente está também, ao mesmo tempo, garantindo que a gente dá os passos corretos, né? Dado que a nossa empresa ela é pautada em experiência, não dá para a gente atropelar as coisas e abrir 10 estados do Brasil e, no fim do dia, trazer uma experiência aquém daquela que a gente quer entregar para o cliente final. Então, nesse primeiro ano, lançamos esses 3 estados, são mais ou menos 90 lojas, 90, 100 lojas, e a gente está agora organizando a casa, tanto em infraestrutura de centros de distribuição e também em aplicativo. A gente tem lançado versões cada vez mais completas e mais legais do nosso aplicativo. E a partir disso, a gente deve fazer expansão, sim, para novas cidades e capturar os mercados que a gente identifica que tem potencial. Curiosamente, mesmo em São Paulo, Rio e Minas Gerais, que é onde a gente atua, a gente entende que tem um espaço ainda muito grande para a gente percorrer. O crescimento das nossas praças, ele é muito saudável. Então, são mercados que, sem dúvida, a gente quer ter uma representatividade muito alta no segmento de groceries, né, de supermercado. E esse crescimento vem acompanhado também de ótimas oportunidades para muitas pessoas que podem contribuir com vocês, né? Porque cada dark store dessa aí, enfim, você precisa ter as pessoas gerindo, e também isso contribui também para a circulação de renda local. Mas ainda nesse sentido aqui do Alexandre, você falou de abrir novas praças, né? E também, de fato, melhorar cada vez mais as que foram abertas, mas o que você leva em consideração para a abertura dessas novas lojas, novas operações em outros estados, outras cidades? Qual é o critério? É a demanda pelos produtos ou o critério é o fornecedor? Quais são os principais critérios que você está levando em consideração para essa abertura? Até porque a gente fala aqui para o Brasil inteiro. Acho que tem muita gente já procurando a daqui lá para baixar e quer saber se a daqui, se não está na cidade da pessoa, quando é que ela vai chegar. Pô, legal, Vitor. Como uma empresa de tecnologia, eu não poderia deixar de mencionar uma ferramenta super legal que a gente tem dentro de casa, né, que é basicamente o que a gente fez lá atrás, né? Foi pegar uma série de dados a nível Brasil, seja de demográfico, seja dado de consumo, dado de estilo de vida, né? Até, por exemplo, penetração de utilização de outros aplicativos, e a gente cruzou isso tudo em um mapa, né? Então, o legal disso é que eu tenho uma ferramenta hoje dentro de casa que me diz quase que para cada bairro qual que é o potencial de consumo para daqui que existe ali, né? Então, esse talvez é o nosso principal norte. E como eu estava respondendo para o Alexandre, a gente já identificou uma série de capitais, principalmente, que tem uma sinergia muito grande com o nosso negócio, né? Mas a gente olha na prática para coisas que também são mais intangíveis, né? Por exemplo, o estilo de vida daquela capital, daquela cidade, né? A oferta de canais offline, como que isso está disposto na cidade, né? Então tem uma série de fatores que levam a gente a tomar essa decisão, mas sem dúvida acho que demanda, né? Que é o que você comentou, é um dos principais. Eu vou me permitir só fazer um comentário sobre algo que você falou antes, que era sobre logística e novas oportunidades que a daqui traz, né? Isso é muito bacana. A gente tem uma série de empresas do mercado se aproximando da gente e querendo usar essa nossa capacidade de entrega em 15 minutos, né? Talvez o mais básico, que é o que a gente já faz hoje, é entregar uma cerveja gelada em 15 minutos, que é ótimo quando você está num happy hour, mas também a gente tem, por exemplo, instituições financeiras se aproximando da gente para entregar cartões de crédito e débito em 15 minutos, né? Você perdeu o seu, por exemplo, sei lá, quer um novo e você quer isso logo, né? O padrão hoje é de alguns dias, mas por que não entregar isso em 15 minutos? Então tem uma série de desdobramentos do nosso negócio que a gente tem visto, que tem achado super curiosos e que, sem dúvida, contribuem para esse ecossistema maior de e-commerce e de logística. Para dar uma dimensão do tamanho da daqui,
Você conseguiria dar essa dimensão para os nossos ouvintes, assim, do número de pedidos, do número de consumidores, de qual é a base que a gente está falando, mais ou menos, para dar uma noção para aquele ouvinte que muitas vezes não conhece a startup, esse aplicativo ainda, e pode vir a ser um consumidor? Perfeito. Vamos lá, em número de pedidos, em um ano de negócio, a gente bateu 2 milhões de pedidos já, né? Então, acho que é um número super expressivo. Temos hoje por volta de 100 lojas, como eu mencionei, né? E um quadro de daqueles de praticamente praticamente 1.000 colaboradores, né, hoje, um pouco mais de 900, o número atualizado, e em plena expansão, né? Teve mês agora, no último trimestre, que a gente chegou a abrir 15, 20 lojas em um só mês, né? Então, esse é talvez a dimensão de daqui hoje. E falando de Brasil agora, Rafael, o que você acha que a gente, como país, poderia fazer, seja do ponto de vista de política pública ou mesmo iniciativa privada, setorial, união entre empresas, para a gente conseguir fortalecer, amadurecer, desenvolver toda essa dinâmica de digital, de inovação, que a gente sabe que vai ser de fato a grande tônica na próxima década, no mínimo, e transformando tantos negócios, né? Como que a gente pode contribuir, seja no sentido de formação de pessoas ou num ambiente regulatório mais eficiente? Quais são os principais pontos que você colocaria para o Brasil, de fato, entrar de cabeça e ter mais empresas de inovação, digitais, resolvendo problemas da nossa vida? Nossa, essa é uma pergunta que dá para a gente fazer um próximo programa inteiro falando disso, né? Mas, mas tentando resumir aqui, né, algumas coisas que me vêm à cabeça. A primeira, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que a gente tem que incentivar o empreendedorismo no Brasil, e por mais clichê que isso possa parecer, eu acho que é uma coisa que tem muito ainda a se desenvolver, né? Quando você pega outros países de referência, você vê um ecossistema, né, em torno do empreendedorismo, que ele é muito mais desenvolvido, ele é muito mais falado, ele é muito mais incentivado. E aqui eu não digo só financeiramente, né? Óbvio que o financeiro é importante, mas eu acho que o apoio, né, ele também é muito importante. Acho que existe ainda uma cultura muito forte no Brasil de não poder errar, né, em carreira. E o empreendedorismo, acho que quase que por definição, tem risco, né? Então, se eu não me engano, mais de 90 e tantos por cento das empresas no Brasil acabam morrendo com menos de um ano. Então, acho que esse incentivo, essa predisposição a tomar risco, ela tem que existir, quase que culturalmente enraizada no nosso país. O segundo ponto, e que acho que a gente está melhorando bem, é justamente o cenário de investimentos, né? Se você for pegar qualquer pesquisa, vai ver que 2021 até 2020 foram anos recorde aí de investimento no setor de tecnologia, em startups. Acho que o mundo tem cada vez mais aberto os olhos para a oportunidade que existe não só em Brasil, mas em América Latina, né? Porque existe muita coisa para ser feita aqui. Então, estou super feliz de ver o desenvolvimento nesse sentido, mas óbvio que eu quero que isso cada ano duplique, triplique, e que se torne uma verdade, uma rotina, e não só um movimento de 2 anos, né? E tem o terceiro, e aqui dor prática como empreendedor, que eu vou generalizar como burocracia, né? Acho que seria ótimo se a gente tivesse cada vez mais processos ágeis, processos menos burocráticos e digitalizados no que tange empreendedorismo, principalmente aqui em relação ao setor público, né? Para te dar um exemplo de daqui, a gente tem que abrir muitos CNPJs, né, para abertura de lojas, são mais de 100 que a gente acaba abrindo. E é super doloroso isso, né? Demora, custa caro, é difícil de gerenciar. Então, talvez generalizando aqui como uma burocracia do empreendedorismo, quanto mais isso puder ser reduzido, melhor facilita a vida de quem está querendo tirar uma ideia do papel. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Rafael Vasto, CEO e um dos fundadores do aplicativo Daqui, startup que começou durante a pandemia,
de entrega de compras de supermercado num período de até 15 minutos. Obrigado, Rafael. Obrigado, foi um prazer estar com vocês, pessoal. É isso aí, e você que está nos assistindo nas redes sociais, não deixa de deixar o like e também comentar, que é sempre muito útil aí ouvir o que vocês têm a dizer para a gente melhorar o nosso trabalho aqui. Obrigado, Alexandre, obrigado, Rafael. Inovativos é sempre aos domingos Obrigado. no rádio e nas redes sociais. Você acompanha a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, todos os episódios do Inovativos e também todo o noticiário aqui da Band News FM.